Após a revisão dos conceitos fundamentais que foram vistos nos vídeos anteriores, podemos finalmente começar a desenvolver balanço de massa para os processos siderúrgicos. Esses balanços são extremamente relevantes e representam um ponto inicial para uma operação adequada destes processos. Esses balanços de massa estão baseados no princípio de conservação de massa, que foi especificado por Lavoisier, e diz que na natureza nada se cria, nada se perde, mas tudo se transforma. Como na termodinâmica a variável tempo não é utilizada, a equação geral para especificar os balanços de massa implica em igualar as entradas de massa num processo com as saídas de massa. Isso pode ser feito considerando as massas totais e as massas dos diferentes elementos individualmente. As limitações associadas aos balanços de massa, uma delas vem da condição da termodinâmica, que não lida com a variável tempo, então não existe a possibilidade de considerarmos acúmulo. O acúmulo está sempre associado a uma mudança de alguma característica do sistema com o tempo. Por exemplo, no ser humano, o acúmulo de massa se manifesta por uma alteração do volume dele ao longo do tempo. Então, isso é uma limitação da termodinâmica. Mas há outras limitações de caráter prático, que estão associadas às questões de amostragem dos diferentes materiais, às análises químicas e às pesagens. É claro que, se utilizarmos procedimentos inadequados de amostragem, não teremos valores representativos para as análises químicas dos materiais, mesma coisa acontecendo no caso de procedimentos inadequados de análises químicas e as limitações dos sistemas de determinação da massa dos materiais. Para que essa equação seja efetivamente satisfeita, é necessário que sigamos os procedimentos recomendáveis para amostragem dos materiais, para suas análises químicas, o que significa dizer que os laboratórios das empresas devem permanentemente estarem sendo aferidos os seus procedimentos comparados com outros laboratórios, e a mesma coisa vale para os equipamentos, para os dispositivos que são utilizados para a determinação das massas. Somente com procedimentos adequados de amostragem, análise química e pesagem que nos aproximaremos da condição de satisfação desta equação. Nos exemplos a seguir, ou nos vídeos a seguir, vamos utilizar esses conceitos para desenvolvimento de balanço de massa para processos siderúrgicos. Inicialmente começaremos com exemplos mais simples, onde as análises químicas foram simplificadas, para que seja focado nos princípios que regem o estabelecimento dos balanços de massa. Posteriormente resolveremos um exemplo onde as análises químicas estarão mais completas, e aí teremos a oportunidade de ver um procedimento mais geral para desenvolver esses balanços. Um outro ponto importante é que esses balanços de massa, quando eles vão ser desenvolvidos, devem ser especificadas algumas referências. No caso, é comum se especificar como referência uma determinada massa de produto do reator e determinarmos as proporções das diferentes matérias-primas que são necessárias para produzi-los. É importante salientar que apenas a satisfação do balanço de massa não representa ou não garante que o processo será conduzido adequadamente, mas é um pré-requisito para tal. Fazendo uma analogia com a culinária, poderíamos dizer que colocar as proporções dos diferentes ingredientes de forma acertada não garante que vamos produzir um prato de boa qualidade. Entretanto, podemos dizer que se não colocarmos os ingredientes nessas proporções, a chance de produzir um prato de boa qualidade que satisfaça as pessoas é remota. O mesmo ocorre no caso dos processos siderúrgicos. Não basta colocar as proporções adequadas das matérias-primas, mas, obviamente, se não colocarmos essas proporções na alimentação dos reatores, a chance de obtermos os produtos que desejamos é bastante remota. O primeiro exemplo de balanço de massa que será desenvolvido está associado à produção de uma liga ferro-manganês médio carbono em um forno elétrico de redução. Esses ferro-ligas são bastante utilizados nas empresas siderúrgicas, normalmente para adicionar algum elemento de liga aos aços e também sendo utilizados como desoxidantes dos aços. Neste caso, vai ser considerada a produção de 1 tonelada desse ferro-liga, utilizando como matérias-primas minério de ferro, minério de manganês, calcário,
carbono, sendo gerados, então, liga, com a composição que será especificada, uma escória e gás. Em todos esses casos, as composições das matérias-primas e dos produtos estará simplificada para que seja possível prestarmos mais atenção aos fundamentos das aplicações do balanço de massa. Então, utilizando o balanço de massa, é requisitado que sejam determinadas as massas de minério de ferro, minério de manganês, calcário e carbono necessários para a produção de 1 tonelada de liga. É importante salientar que nos processos industriais não se utiliza carbono puro. Na realidade, nesses processos, por exemplo, aqui no caso do Brasil, é comum operar esses fornos elétricos de redução utilizando carvão vegetal como fonte de carbono. Aqui nesse caso, apenas por simplificação, que o carbono será considerado como sendo o único componente do carvão vegetal. Ser pedido também que seja determinado o volume de gás gerado e a massa de escória que foi produzida. As análises das matérias-primas aqui simplificadas: minério de ferro, 65% em ferro, este ferro está na forma de Fe2O3, além disso tem 7,07% de sílica, minério de manganês considerado como sendo 100% de MnO2, o calcário como sendo 100% de carbonato de cálcio, CaCO3, e o carbono puro, 100% de carbono. Os produtos especificados: 1 tonelada de liga como referência, 38% de ferro, 60% de manganês, 2% de carbono, isso tudo em massa. Para a escória foi especificada a proporção de sílica e CaO, essa relação porcentagem de CaO sobre porcentagem de sílica igual a 1, ela é determinada em ambientes industriais, ela é denominada como basicidade binária, e foi especificada também a composição do gás como sendo constituída apenas por CO. No presente exemplo, nós temos 6 incógnitas, são as massas de minério de ferro, minério de manganês, de calcário, a massa de carbono, volume de gás gerado e a massa de escória. Então, logicamente, para resolvermos essas 6 incógnitas, nós precisamos de 6 equações, o que significa dizer que uma equação de balanço global de massa não seria suficiente para resolvermos o problema. O que faremos, então, são balanços de cada um dos elementos envolvidos no processo. Teremos o balanço de ferro, manganês, carbono, oxigênio, cálcio e silício. Isso gerará 6 equações que, resolvidas, vão fornecer os resultados ou os valores para as nossas 6 incógnitas. Inicialmente, temos o balanço de ferro. Pelo princípio de conservação de massa, podemos dizer que o ferro que está sendo fornecido pelas matérias-primas, no caso ferro contido no minério de ferro, é igual ao número de mols de ferro na liga. A definição aqui das incógnitas está sendo feita dessa forma: MF corresponde à massa de minério de ferro especificada em quilograma. Neste caso, essa massa é multiplicada por 1000 para transformá-la em grama, multiplicado pelo teor de ferro no minério dividido por 100 e pelo peso atômico do ferro. Nota que esses balanços de massa estão sendo feitos sempre usando o conceito de mol. É óbvio que eles poderiam ser feitos também utilizando diretamente massa. Isso é feito aqui dessa forma porque, principalmente quando formos avançar e desenvolver balanços térmicos, é bastante conveniente já termos os valores todos especificados em termos de mols. Então, o número de mols de ferro que está entrando através do minério de ferro é igual ao que vai sair na liga, calculado em função da massa de liga, que foi especificada como sendo 1 tonelada, correspondente a 1000 kg, e em função do teor de ferro na liga e do peso atômico do ferro. Substituindo os valores nessas equações, nós constatamos que a única incógnita aqui é a massa de minério de ferro, e que, resolvendo essa equação, já podemos determinar diretamente essa massa necessária para a produção de 1 tonelada da liga ferro-manganês, que vai equivaler a 584,6 kg de minério de ferro. Um outro balanço de massa necessário é o balanço de massa do manganês, sempre lembrando que, pelo princípio de conservação de massa, vamos igualar a entrada com a saída em termos de número de mols de manganês. Seguindo o procedimento análogo ao que foi utilizado no caso anterior, nós temos MM, a massa de minério de manganês em quilograma,
convertemos para grama, multiplicamos pelo teor de MnO2 no minério, isso vai nos dar a massa de MnO2 presente, dividimos pelo peso molecular do MnO2, isso aqui vai nos dar o número de mols de MnO2 presente no minério. Observando que para cada 1 mol de MnO2 nós temos 1 mol de manganês, nós podemos dizer que esse lado esquerdo aqui também corresponde ao número de mols de manganês presente no minério. E igualando esse valor ao número de mols de manganês que vai ter na liga, equacionar de forma semelhante ao que foi feito no slide anterior, nós temos então, substituindo os valores desta equação aqui, onde 86,94 corresponde ao peso molecular do MnO2, 54,94 ao peso atômico do manganês, 60% seria o teor de manganês na liga. Procedendo aos cálculos, nós encontramos o número de mols de manganês na liga e, a partir disso, a massa de minério de manganês equivalente a 949,47 kg. O próximo balanço que pode ser desenvolvido é o balanço de carbono. Este balanço é um pouco mais complexo que os casos anteriores, porque vai envolver um número maior de parcelas, mas segue mais uma vez o princípio de conservação de massa. Nesse caso, podemos identificar as entradas de carbono, ele está presente no próprio carbono, que é carregado, mais o carbono que está contido no calcário. E as saídas vão ser o carbono contido na liga, mais o carbono contido no gás, que sai na forma de CO. Então, MC corresponde à massa de carbono enfornado, expressa em quilograma, 1000 para converter essa massa de quilograma para grama, teor de carbono presente no próprio carbono, isso aqui é assumido que o carbono está puro, peso atômico do carbono, mais a parcela do calcário. Aqui é interessante observar, a MCA seria massa de calcário em quilograma, convertemos para grama, aplicamos o teor de CaCO3 no calcário, dividido por 100, e observamos, que ele está sendo dividido pelo peso molecular do CaCO3, o que significa dizer que essa parcela aqui vai corresponder ao número de mols de CaCO3. É interessante observar que cada molécula de CaCO3 tem 1 mol de carbono, então a proporção é de 1 para 1, então esse valor aqui corresponde também ao número de mols de carbono presente no calcário. Isso vai ser igual à soma do que está contido na liga, que é expressa através dessa equação, mais o número de mols de CO que está presente no gás. Então, substituindo valores aqui nessa equação, nós temos que, nesse caso aqui, nós ficaremos com 2 incógnitas, não vai ser possível ainda determinar diretamente a massa do carbono ou de calcário. Então, o resultado final, na liga, nós teremos 1.665 mols de carbono, e aí, procedendo aos cálculos, a equação que é gerada está apresentada aqui, número de mols de carbono no carbono, que é fornado, 83,26 vezes a massa de carbono em quilogramas. O que vem do calcário equivale a 9,99 vezes a massa de calcário em quilogramas, mais a parcela que vai sair na liga e o número de mols de CO no gás. Observe que aqui nessa equação nós ainda temos 3 incógnitas a serem resolvidas, e isso vai ser possível através dos balanços que serão desenvolvidos a seguir. O outro balanço é o balanço do silício. Nesse caso, vamos igualar ao número de mols de silício presente no minério de ferro ao número de mols de silício na escória. Como cada molécula de sílica contém um átomo de silício, nós podemos escrever essa equação. O número de mols de sílica igual ao número de mols no minério igual ao número de mols de sílica na escória. Então, utilizando a definição que foi empregada anteriormente, MF é a massa de minério de ferro, que já foi determinada através do balanço de ferro. Podemos calcular, então, o número de mols de sílica, e esse número de mols de sílica é igual ao número de mols de silício que vem no minério de ferro. Então, substituindo valores e usando o valor de massa de minério de ferro que foi determinado anteriormente, nós temos o número de mols de sílica que está na escória. Isso equivale a 687,8 mols. Como foi especificado que na escória a proporção de CaO para sílica em termos de massa é de 1 para 1, nós determinamos a massa de sílica correspondente a esse número de mols, isso é obtido multiplicando o número de mols de sílica pelo seu peso molecular, que corresponde a 60,09 grama por mol, e obtemos então a massa de sílica na escória. Como a basicidade especificada foi igual a 1, isso vai ser igual à massa de CaO na escória. Consequentemente,
determinando a massa de CaO, nós podemos determinar o número de mols de CaO que está contido na escória, e o resultado é 737,02 mol. Podemos agora desenvolver o balanço de massa para o cálcio. A entrada de cálcio se dá através do calcário e a saída através da escória. Então, esse número de mols de cálcio no calcário é igual ao número de mols de cálcio na escória, que é igual ao número de mols de CaO, uma vez que no CaO a proporção de cálcio e CaO é de 1 para 1. Então, equacionando a massa de cálcio, ou número de mols de cálcio no calcário, nós temos MCA, massa de calcário em quilogramas, passando para gramas, teor de CaCO3 no calcário dividido por 100, peso molecular do CaCO3. Isso equivale ao número de mols de CaCO3. Cada CaCO3 contém 1 mol de cálcio. Consequentemente, isso equivale ao número de mols de cálcio na escória, que é igual ao de CaO. E aí esse valor, usando o resultado que foi obtido anteriormente, equivale a 737,02 mol. E com isso podemos determinar, então, a massa de calcário, equivalente a 73,77 kg. Com esse valor, nós podemos voltar à equação do balanço de carbono e substituir a massa de calcário que foi determinada agora. E essa equação, então, vai ter uma das suas incógnitas já determinadas e vai ser simplificada para essa forma que está apresentada aqui. O sexto balanço a ser desenvolvido é o mais complexo de todos eles, é o balanço de oxigênio. Aqui foi escolhido fazer o balanço de oxigênio atômico. Então, podemos dizer que, pelo princípio de conservação de oxigênio, que o número de mols de oxigênio contido no minério de ferro, mais o que está contido no minério de manganês, mais o que está contido no minério de ferro associado à sílica, mais o que vem proveniente do CaCO3 se iguala ao oxigênio que vai sair na escória na forma de CaO, na forma de sílica, mais o oxigênio que sai associado ao gás na forma de CO. Então, usando valores que foram determinados anteriormente, nós podemos contabilizar o oxigênio atômico presente no minério de ferro, equivale a 3/6 do número de mols de ferro na liga, que já foi determinado anteriormente. Então, esse aqui é o número de mols de O presente no minério de ferro. Mesmo procedimento, determinamos o número de mols de ferro contido no minério de manganês. Vocês veem que esses coeficientes aqui correspondem exatamente às proporções de oxigênio em relação ao elemento presente no Fe2O3 e aqui presente no MnO2. No MnO2, cada mol de manganês transporta, carrega associada a ele 2 mols de oxigênio atômico. Então, daí o valor de 2 utilizado aqui, correspondendo a 21.842 mols. Nós vamos ter oxigênio também na sílica do minério de ferro, que vai ser o que vai sair na escória. O do calcário, cada mol de CaCO3 contém 3 mols de oxigênio atômico. Então, o valor obtido é especificado através dessa equação, mais o do CaO, que é o número de mols de oxigênio que está saindo no CaO da escória, determinado já anteriormente pelo balanço de cálcio, 737,02. Então, a partir da solução dessa série de equações e substituindo os valores obtidos no balanço de oxigênio, nós podemos finalmente, então, determinar o número de mols de oxigênio contido no gás e, a partir dele, o número de mols de CO no gás, correspondente a 33.522 mols. Multiplicando isso por 22,4 normal litro, nós determinamos finalmente o volume de gás, aqui já expresso em normal metro cúbico, e equivalente a aproximadamente 751 normal metro cúbico. Finalmente, usando o valor de número de mols de CO que foi determinado no slide anterior, podemos voltar ao balanço de carbono e agora todas as parcelas já foram determinadas e que nos permite determinar finalmente a massa de carbono necessária, que equivale a aproximadamente 414 kg. Podemos fazer uma avaliação do fechamento global do balanço de massa, somando as massas das diferentes matérias-primas, o que vai totalizar 2.021,6 kg, e das saídas correspondente à liga, escória e gás, que novamente corresponde à massa 2.021,6 kg. É interessante observar que nesse caso houve um fechamento perfeito do balanço de massa, isso porque as análises e as pesagens são consideradas de uma forma idealizada, sem ter erros associados à amostragem, a pesagens e análises químicas.
Isso nos processos industriais vai acontecer e é comum se encontrar uma pequena disparidade entre os valores totais de entrada e saída de cada um dos elementos individualmente, e essa diferença tende a diminuir com o aperfeiçoamento dos métodos de amostragem, análise e pesagem.